Amigos internautas, todo mês de outubro, realmente as atenções dos espíritas em geral se iniciam voltadas para o codificador Allan Kardec. Porque ele nasceu a 3 de outubro do ano de 1804 na cidade de Lyon. Na realidade, como todo mundo sabe, Allan Kardec é o pseudônimo. O nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E que ele nasceu, eu diria, quase que por um acidente na cidade de Lyon, onde a sua mãe esteve no final de gestação e foi atendida, numa casa que era voltada a gestantes. Mas na realidade ele nunca residiu em Lyon. Ele passou a sua infância com a sua genitora, a família de origem materna, na cidade de Bourg-en-Bresse e também Saint-Denis-le-Bresse, que é importante, Le Bourg, aliás, Saint-Denis-le-Bourg, que é importante nós lembrarmos, porque o pai de Allan Kardec, ele era voltado à justiça militar, envolvido com as tropas do Napoleão, e ele desapareceu por volta do ano de 1907. Consta que pode ter sido a maior probabilidade na invasão da Península Ibérica. Mas o pequeno Rivail passou a sua infância com a família materna, ainda nessa etapa, início da adolescência, vai para Yverdon, onde estuda com o famoso educador, autor de propostas históricas inovadoras, Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Depois se dirige a Paris, onde ele monta uma escola, seguindo a proposta de Pestalozzi, sempre voltado à educação, era poliglota, tradutor, trabalhou também em horas vagas como contabilista, e ele chegou aos 50 anos de idade como um intelectual reconhecido, homenageado, detentor de diplomas, medalhas, na França, quando ele foi convidado para conhecer o fenômeno das mesas girantes e falantes. E o interessante é que de início ele rejeitou, depois ele aceitou o convite e bastante reticente, usando a razão, como é que elas poderiam se movimentar se não tivesse músculos e nervos, mas observando, prestando muita atenção até nos conteúdos que surgiam das pancadas, das tipologias, ele vê que havia um conteúdo a ser transmitido ao homem, e que o nível desse conteúdo era superior à maioria dos presentes naqueles salões parisienses. Então ele passa a prestar mais atenção no conteúdo, analisando. Depois ele entra em contato direto com várias médiums, recebe também cadernos de mensagens espirituais, e juntando tudo isso e fazendo uma análise criteriosa, comparativa, sobre a coerência das várias mensagens, das várias origens, e ele começa a preparar o Livro dos Espíritos. Foi lançado num sábado pela manhã, 18 de abril do ano de 1857, na livraria Danty, no Palais Royal, no centro de Paris. Esse livro, então, ele passa a ser assinalado como a data de nascimento do Espiritismo. O Espiritismo surge com a publicação do Livro dos Espíritos. Os princípios ali esposados, adotados, e que foram condensados e consolidados por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, eles já estiveram presentes em várias épocas da humanidade, em culturas, em várias religiões, em várias localidades. Mas, reunidos esses princípios e caracterizando um conjunto que é a doutrina espírita, foi graças ao Livro dos Espíritos. Allan Kardec deu prosseguimento a um desdobramento do Livro dos Espíritos, nós podemos assim dizer, porque a sua versão definitiva surge em 1860,
ampliando de 501 para 1019 perguntas e respostas. E Allan Kardec exerceu um trabalho intelectual de seleção de mensagens, de composição dos temas e dando a forma de perguntas e respostas. Então ele não era um entrevistador de espíritos, como muita gente pode imaginar. Ele teve todo o seu trabalho intelectual, né, usando da sua experiência, né, como professor, muito bem preparado, aliás. Então surgem os desdobramentos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual, deu origem ao Livro dos Médiuns, que ele publica no ano de 1861. Então ele passa a dar as orientações práticas de acordo com o Espiritismo, porque a mediunidade não é patrimônio, a mediunidade não é invenção do Espiritismo. Então isso é muito importante. Ele próprio registra, como quer que seja, as mesas girantes serão sempre a origem, né? E aí nós vamos lembrar que do fenômeno brota a doutrina, e que é isso que ele passa a valorizar mais do que o próprio fenômeno. Mas no livro dos médiuns, que ele considera o guia dos médiuns e dos evocadores, é o livro onde ele reúne então as informações das suas observações e dos registros espirituais sobre a prática da mediunidade segundo o Espiritismo, que tem que haver sempre, né, com a orientação moral e espiritual do homem, ou seja, contribuindo com a melhoria moral, né, da humanidade. Isso é muito claro. E ele estuda, né, os vários dons mediúnicos, os vários tipos de mediunidade, que são dezenas. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, emerge, no ano de 1864, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que na sua primeira versão, no seu lançamento, em abril do ano de 1864, recebeu o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele foi recomendado pelo seu editor, por leitores e pelos espíritos para mudar simplesmente para Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é interessante, porque enquanto no capítulo que fala da essência moral, né, de Jesus no Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa as parábolas, o exemplo de vida de Jesus e os seus ensinos. Mas ele deixa muito claro na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo que o objetivo seria o ensino moral e não aquelas questões de curiosidade, de polêmicas, né, que sempre marcaram a presença nas várias épocas da humanidade. Esse livro, então, ele vai ser a chave para nós compreendermos, né, os textos bíblicos com a certeza da imortalidade da alma. Da quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, Allan Kardec faz brotar o livro O Céu e o Inferno, que foi lançado no mês de agosto do ano de 1865. Esse livro, ele é marcante, ele é inédito, porque além dele colocar toda a teoria espírita, né, sobre o que é o mundo espiritual, o conceito de céu, o conceito de inferno, o conceito de purgatório, ele é inédito porque ele reúne mensagens espirituais, as comunicações espirituais que Kardec obteve, né, na sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e outras que enviaram a ele, mas ele fez um estudo muito interessante, porque ele relacionou, né, as mensagens, o conteúdo das mensagens espirituais, procurando identificar o espírito e procurando saber como ele era enquanto encarnado, em que condições que ele desencarnou. Então aí que existe o ineditismo, porque é o primeiro livro que fala realmente de histórias reais, né, de espíritos desencarnados, que mostra inclusive estudo de casos, vamos assim dizer. E em função disso, ele chega à conclusão que há vários estados de alma, né, dos comunicantes. Então ele começa a montar
uma classificação, que eu diria genérica, né? Ampla, mostrando que tem desde o espírito feliz, o espírito que está aprendendo, arrependido, o espírito que está em sofrimento, no caso, por exemplo, dos suicidas, e vai mostrando o espírito que não aceitava a imortalidade da alma. Então, tanto esse como o suicida tendo aquelas grandes surpresas ao chegarem no mundo espiritual. Então ele vai mostrando, né, estados de alma, que são muito importantes para a nossa compreensão dessa relação entre humanidade encarnada e desencarnada. Da última parte, né, do Livro dos Espíritos surgiu então o céu e o inferno. Mas da primeira parte, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual, é que surge o último livro de autoria de Allan Kardec, A Gênese, que foi publicado em janeiro do ano de 1868. A Gênese, ou as Predições, né, segundo o Espiritismo. E esse livro também ele tem um caráter de ineditismo muito grande, porque Allan Kardec ele faz todo um estudo, né, teórico, né, sobre a questão da evolução do espírito, do perispírito, entra em detalhes, né, da concepção espírita do que seria o perispírito, analisa os milagres de Jesus à luz do Espiritismo. E é interessante que Allan Kardec analisa os vários ditos milagres de Jesus, mostrando que não são milagres, mas na verdade ocorrem utilizando leis da natureza que o homem desconhecia, e que Jesus, sendo um espírito puro e perfeito, soube utilizar e manipular, né, essas leis da própria natureza. Porque o conceito de milagre seria a derrogação das leis da natureza, o que não é aceito por Allan Kardec. Mas o interessante é que Allan Kardec coloca, nos estudos que ele fez sobre as curas de Jesus, sobre os chamados milagres de Jesus, ele mostra, na verdade, mais de uma opção. Ele não fecha a questão. Então ele estimula o uso do raciocínio, né, por parte das pessoas, estimulando, portanto, o estudo e o raciocínio. Então, esses 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, é que constitui as obras básicas da codificação. Aí nós temos todos os princípios do Espiritismo. Nós gostaríamos de lembrar que ele escreveu outros livros, alguns menores, né? Como o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, um sobre obsessão, mas na verdade são apanhados, né, de várias outras atribuições ou textos, né, que ele reuniu. E o livro que se comemora em 2020, como completado 130 anos obras póstumas, a rigor não é um livro de autoria de Allan Kardec. Ele foi elaborado por amigos de Allan Kardec ou por continuadores de Allan Kardec 21 anos depois da desencarnação. Reuniu textos que já estavam previamente publicados na Revista Espírita, mas também reuniu textos, manuscritos de Kardec, que ele não havia divulgado e que ele não havia completado o raciocínio, gerando, portanto, algumas dúvidas e algumas polêmicas até quanto à autenticidade. Então, nós sugerimos sempre que tudo aquilo que está em obras póstumas é matéria para estudo, e sugerimos que analisem se já estava presente numa das obras de Kardec ou numa das edições da Revista Espírita. Por falar em Revista Espírita, esse foi um outro mecanismo, né, que Allan Kardec utilizou, um grande instrumento para a divulgação do Espiritismo, uma revista mensal que ele criou em janeiro do ano de 1858 e deixou pronto até a edição de abril do ano de 1869. Então, essa revista mensal, Jornal de Estudos Psicológicos, também é marcante do ponto de vista jornalístico. Em primeiro lugar, porque é a primeira revista espírita propriamente dita. Já havia revistas sobre mediunidade, revistas de jornais,
sobre espiritualismo em geral, mas sobre espiritismo, Allan Kardec criou o primeiro periódico, que é a Revista Espírita. Essa revista, o interessante é que ela tem artigos de Kardec, notícias que ele recebia de várias partes do mundo, até do Brasil. É interessante que ele colocava mensagens espirituais que encaminhavam a ele, que ele publicava depois de fazer um confronto, uma análise do conteúdo, resenhas de livros espiritualistas que encaminhavam a ele, onde ele dá a opinião pessoal dele, inclusive, sobre várias obras. E o interessante é que nessas matérias que ele seleciona, elas funcionam como um balão de ensaio. O que significa isso? Significa que os livros que ele publicou, depois de O Livro dos Espíritos, os outros 4, o conteúdo, de certa forma, as linhas principais, ele publicou previamente na Revista Espírita. Então, daí a razão desse termo que nós estamos usando, um balão de ensaio, verificando, né, as repercussões, as sensações, as manifestações. E Allan Kardec publicava cartas também do leitor, né, na Revista Espírita. Então, para o estudo espírita, nós recomendamos o estudo das obras básicas de Allan Kardec, as 5 obras que nós enumeramos, e da coleção da Revista Espírita de 1858 até 1869. É esse conjunto que caracteriza, então, toda a base doutrinária, né, que é sólida, monolítica e bastante convergente, com muita sincronia, né, entre os textos e entre os vários livros, e que é a característica da obra do nosso codificador Allan Kardec. Daí a razão de existir uma campanha que foi iniciada pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aprovada no ano de 1975, Comece pelo Começo, e que essa campanha ela foi levada também ao Conselho Federativo Nacional da FEB, no período que nós estávamos na presidência, tendo sido aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB em novembro do ano de 2014. Então, essa é a sugestão que nós deixamos, que para nós homenagearmos Allan Kardec, nós temos que realmente estudar, analisar essas obras. E quando eu falo estudar e analisar, direto nos textos de Allan Kardec, para que as pessoas aprendam a manipular o livro, a acessar o conteúdo do livro, evitando aquelas matérias indiretas, mas vamos valorizar a obra de Allan Kardec na sua origem. E isso é um grande papel a ser feito no Centro Espírita, nos grupos de estudo. E também nas palestras públicas, nas reuniões, né, de divulgação, no centro e no movimento espírita, é muito importante que os expositores façam citações às obras básicas de Allan Kardec. Infelizmente, nós às vezes encontramos tantos modismos, né, palestras com muita euforia, com muita exaltação, e às vezes não citam a obra básica de Allan Kardec. Então nós temos o compromisso de valorizar esses textos originais, os livros que Allan Kardec escreveu, os 5 livros, e mais a Revista Espírita, que sem dúvida nenhuma elas representam a base da doutrina. Então daí a campanha, comece pelo começo. Não é uma redundância, é uma realidade. Começarmos pelo começo da doutrina, que são as obras de Allan Kardec. Nessas condições, então nós temos que lembrar que o Centro Espírita deve ter por base, não apenas no texto do seu estatuto, na letra, mas na prática, né, a valorização, o estímulo ao estudo e a difusão das obras básicas do codificador Allan Kardec. Pois é, amigos, depois de nós resumirmos rapidamente, né, o que representa
à codificação espírita, as obras básicas de Allan Kardec, e destacamos a importância da Revista Espírita. Agora compete-nos falar também sobre as repercussões, não é, dessas obras, as repercussões do Espiritismo após Allan Kardec, e falarmos inclusive o que representa numa nova era para a humanidade, com base, né, nas obras do nosso codificador Allan Kardec. Então é interessante lembrarmos que logo após a desencarnação de Allan Kardec já existia a tradução de suas obras para vários idiomas, né, dos países europeus. E também começa a surgir a obra de Allan Kardec no Brasil do século XIX. No início, apenas intelectuais liam essas obras em francês, mas no ano de 1875, um médico, né, que havia se interessado pelo Espiritismo, Dr. Joaquim Carlos Travassos, ele traduziu e começou a lançar as obras de Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos. E aí vem um fato interessante, né? Que ele presenteou no ano de 1875 um exemplar do Livro dos Espíritos para um colega e amigo dele, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era médico político, né? E Dr. Bezerra de Menezes recebeu e com atenção, né, com bastante respeito. Ora bolas, não irei para o inferno se me deterem mais essa teoria, né? Ele escreveu futuramente sobre esse episódio. Mas naquele dia ele resolveu folhear o Livro dos Espíritos no trajeto do bonde, que era atração animal, do seu consultório no centro da cidade do Rio de Janeiro até o bairro da Tijuca, onde ele residia. E ali ele até perdeu o ponto de descida, né? Então, dado o interesse, né, que os princípios espíritas provocaram em Adolfo Bezerra de Menezes. Mas é interessante também nós lembrarmos que a obra de Allan Kardec sensibilizou na sua origem muitos pioneiros espíritas, né? É o caso de Carbachutel, no interior de São Paulo, na cidade de Matão, né? É o caso depois de Eurípides Barçanufo, que leu depois da morte de Leon Denis, depois as obras de Kardec em Sacramento. Mas há um fato histórico, né, que merece realce nessa oportunidade. No ano de 1927, na cidade de Pedro Leopoldo, a família Xavier, né, onde estava presente um jovem, Francisco Cândido Xavier, com 17 anos de idade, eles acompanharam um atendimento que foi feito por médiuns, um casal de médiuns, né, numa das irmãs mais velhas de Chico, Maria da Conceição Xavier, porque ela estava obsidiada, eles não sabiam do que se tratava, não eram espíritas, né, e foi o casal, a dona Carme e seu Hermínio Perácio, levaram o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, leram, aplicaram passes, deram atendimento a Maria da Conceição, ela começou a melhorar e levaram com a aquiescência da família para ela continuar o tratamento na fazenda onde eles residiam. Mas na saída, Dona Carme se dirige ao jovem Chico Xavier, que não era espírita, e dá um recado da mãe dele desencarnada, né? Maria João de Deus, que sobre a mesa tinham 2 tesouros. Era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para surpresa geral, o jovem Chico devorou esses 2 livros em dias. Cerca de 40 dias depois, ele já estava conversando com um irmão mais velho, José Xavier, e amigos, para fundarem um centro espírita, que veio se concretizar no final de junho de 1927, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. No dia 8 de julho, quer dizer, logo depois, pela primeira vez, Chico Xavier psicografa em público, numa reunião, né, de uma forma inesperada, ali no recém-fundado Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então se inicia toda a tarefa de destaque, né,
de Chico Xavier, um divisor de águas no movimento espírita brasileiro, depois que ele leu o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Por essa razão, Chico sempre adotou, nos centros que ele fundou e participou, em Pedro Leopoldo, Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Uberaba, Comunhão Espírita Cristã e Grupo Espírita da Prece, todas as reuniões eram abertas com a leitura de um trecho do Livro dos Espíritos e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, eles orientavam o início das reuniões públicas de Chico Xavier. E como nós tivemos a felicidade ímpar, um privilégio de conhecer, de visitar Chico em Uberaba, nos 2 centros citados, durante mais de 20 anos, então nós vimos isso como uma rotina. Mas o interessante é que o Chico conheceu e soube quem seria o seu orientador espiritual apenas 4 anos depois da primeira psicografia. E aí aparece o Espírito Emmanuel e diz a ele, né, que iria orientá-lo. O Chico teve uma surpresa, porque ele não imaginava, não pensava em nenhuma missão, nenhuma tarefa, né, maior. E aí Emmanuel orienta, mas que ele sempre fosse fiel a Jesus e a Kardec. E se um dia ele, Emmanuel, ensinasse alguma coisa em discordância com Jesus e Kardec, que Chico Xavier o abandonasse, mas que mantivesse fidelidade a Jesus e a Kardec. E aí repete aquelas 3 palavras, disciplina, disciplina e disciplina, que foi então essa orientação básica inicial que o Chico adotou e colocou em prática em toda a sua longa trajetória mediúnica e existência física. Então vejam, nós temos exemplos, né, muito interessantes aqui no Brasil, dos reflexos, das repercussões precoces, vamos assim dizer, das obras de Allan Kardec. E isso é marcante, né? Porque, dadas as características do povo brasileiro, no final do século XIX, começo do século XX, predominando, né, a influência católica, porque inclusive no Império era a religião oficial, houve um natural interesse por Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitos outros lidadores, né, estimularam o estudo, a prática das outras obras de Allan Kardec, o que é bastante significativo para nós. Então é interessante agora nós lembrarmos que a prática, né, do conteúdo dos livros básicos de Allan Kardec é que dão o tom para a orientação do funcionamento dos centros espíritas. No Brasil, não há possibilidade de registro da palavra espírita, né, como uma propriedade do espiritismo, mas é recomendável sempre nos estatutos das instituições espíritas que conste no 1º ou no 2º artigo que as atividades serão realizadas levando como base, como orientação, as obras da codificação espírita, ou seja, aquelas 5 obras básicas de Allan Kardec que nós citamos na primeira parte da nossa apresentação. Então, o centro genuinamente espírita é aquele que coloca em prática, né, as orientações da base, da origem do espiritismo, que são as obras de Allan Kardec. E é muito interessante que é nessas obras que nós vamos encontrar os conteúdos que têm a ver com a preparação de um novo homem e de uma nova civilização. Por que isso? Porque nós começamos a ter a certeza da imortalidade da alma. A certeza da imortalidade da alma é tão importante que foi ela que deu a guinada, né, para os primeiros seguidores de Jesus. Ficaram assustados, temerosos com a crucificação de Jesus e, de repente, quando ele aparece a partir do 3º dia e 11 vezes durante 40 dias, para nós espíritas não existe ressurreição.
mas existe aparição espiritual. Ainda mais com um espírito puro e perfeito, que pode se tornar tangível, inclusive, não é? Dentro dos fenômenos que nós começamos a conhecer no Espiritismo. Pois bem, as 11 aparições de Jesus, e mais o fenômeno de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e que ocorreram vários fenômenos num salão onde estavam presentes alguns seguidores de Jesus, isso deu força àqueles seguidores temerosos que estavam tímidos. E aí começa realmente o trabalho, né, de ação daqueles seguidores de Jesus. Começa então o funcionamento, né, de um movimento que veio a se chamar depois de cristão, a partir da designação dada por Lucas. Nessas condições, então, a certeza da imortalidade da alma é que faz com que possamos compreender o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não mais como um conto de distração, um ponto de fé, ou entre aspas, um conto de carochinha, mas a certeza, porque nós vamos ver que as bem-aventuranças têm razão de ser, sim, aventuranças no sentido de ventura, de futuro, de destino, mas os espíritos nos orientam, e Allan Kardec deixa isso claro, porque ele analisa várias bem-aventuranças em o Evangelho segundo o Espiritismo, que elas não se concretizam numa única vida, num período curto de tempo de uma existência corpórea, mas é ao longo da trajetória espiritual. Então é o processo de ajuste, de aprimoramento, de compreensão, de educação espiritual através das várias reencarnações. Então o Evangelho segundo o Espiritismo faz com que compreendamos os ensinos de Jesus, mostrando que realmente o bem e o mal têm consequências inevitáveis, e nos dá recomendações significativas e estimulantes para nós nos esforçarmos para suplantarmos as dificuldades. Bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus fala também nas bem-aventuranças do jugo suave e do fardo leve, aí nós vamos entender que a palavra jugo, naquela época, no passado, ela significava algo assim como disciplina, ligada a um processo educativo, e não com a ideia de hoje que nós temos de subjugação. Então é perfeitamente adequado, né? O jugo, a educação mais suave, porque ela é compreendida, ela é aceita pelas pessoas. E o fardo se torna mais leve, porque nós compreendemos os momentos de aflição, de dificuldade que nós estamos passando, passamos a compreender a justiça das aflições, as causas das aflições. Então o Evangelho de Jesus, para nós, na conceituação espírita, ele é marcante, ele é básico, né, para a renovação do homem. Nós podemos dizer que o Sermão da Montanha, ele é, acima de tudo, uma proclamação de Jesus, lançando as bases para uma nova sociedade. Poderíamos dizer, é uma proposta política para uma sociedade. É uma proposta para a melhoria do homem. E evidentemente que isso se processa também num período longo, paulatino de tempo, ou seja, através das várias reencarnações. Então, esse significado que nós começamos a compreender, e Allan Kardec trabalha mais detidamente também no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o Cristo Consolador. Então ele identifica aqueles versículos de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei o Consolador, que restabelecerá a verdade, vos ensinará mais algumas coisas, como sendo o Espiritismo. E a partir daí, nós então passamos a verificar qual é o papel do Espiritismo no momento em que nós estamos vivendo, no contexto da nossa civilização. O Espiritismo surgiu há 160 anos atrás, mas ele vem paulatinamente ganhando corpo, né, no íntimo das pessoas,
divulgando em vários países, e é um processo lento, porque é um processo de educação. E nessas circunstâncias é que nós vamos ver na prática esse consolo que o Espiritismo oferece. Então, quando uma pessoa bate a porta do centro espírita, em momentos de dificuldade, de lutas, de dúvidas, de impasses, ele está buscando o quê? Acolhimento em primeiro lugar. Acolhimento fraterno. Segundo lugar, consolo. Depois o esclarecimento e uma orientação nova para a vida. Esse conjunto de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação, que é o papel do centro espírita, é que traz a contribuição para o fortalecimento moral e espiritual do indivíduo. E a sociedade, ela é consequência de um conjunto de indivíduos. Se nós quisermos melhorar a sociedade, nós temos que melhorar o indivíduo, melhorar a base, o ambiente doméstico. Não é com leis, não é com revoluções, nada disso. É através da base. E o Livro dos Espíritos já nos falava isso há muito tempo, falando do papel da família, não é? Nas questões 774, 775, e relacionando família, melhoria e sociedade. É nessas condições, então, que nós vamos verificar que a sociedade do futuro, na hora que ela passa a compreender a moral de Jesus, e nós podemos dizer, não exclusivamente através do Espiritismo, mas o Espiritismo tem um grande papel a contribuir, porque o importante é que as ideias espíritas se espraiem, e é o que já acontece no Brasil. As ideias espíritas, elas transcenderam os muros do centro espírita. As ideias espíritas chegam em geral ao povo. E é isso que vai acontecer com o passar dos tempos em vários locais. Então, essa certeza da imortalidade da alma, trazendo à tona o ensino moral de Jesus e a valorização do quê? Do respeito ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós falamos em amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos o quê? Lembrando do ensino básico de Jesus, que já era, de certa forma, dito desde a época dos 10 mandamentos de Moisés. Mas Jesus, ele trouxe a lei do amor, que não era tão falada no Antigo Testamento. Ele nos deu a eloquência das manifestações espirituais, e ele nos deu exemplos de vida e a sua proposta muito clara, principalmente no Sermão da Montanha das Bem-aventuranças. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também no capítulo 11 algumas colocações de Allan Kardec, que a prática dessas máximas de respeito ao próximo como a si mesmo, com a melhoria dos procedimentos do homem, é que vão levar à destruição do egoísmo. Porque, na verdade, as duas grandes chagas da humanidade, e presentes de forma muito eloquente em nossos dias, é o orgulho e o egoísmo. Não é? E nós, com a certeza da imortalidade da alma, passamos a compreender que nós temos que romper o vício do egoísmo e o vício do orgulho. Então, escreveu Allan Kardec, destruindo o egoísmo, mas quando os homens tomarem por normas de sua conduta e por base nas suas instituições, né? Dentro da instituição espírita, dentro das instituições civis, comerciais, profissionais, das instituições políticas, administrativas, compreenderão então a verdadeira fraternidade. E aí farão reinar na humanidade, ou na maior parte do contexto dos homens, a paz e a justiça. E não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então isso é muito importante nós levarmos em consideração
que essa é a proposta para uma nova civilização. Essa é a proposta para uma nova era. E é um processo lento. Vem acontecendo, mas ele é muito gradativo. E nós não sentimos de uma hora para outra uma mudança, mas ela está ocorrendo sim. E é interessante que nós já citamos o Livro dos Espíritos, nós citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando o que seria então a base, no que consistiria uma nova era, e os Espíritos nos deram essa certeza também, quando falam dos estados de alma, né, no céu e no inferno, quando eles relacionam o tipo de vida, os enganos, os arrependimentos, né, com relação à vida que tiveram, nós vamos encontrar no livro A Gênese, o último livro, a última obra básica de Allan Kardec, que é a Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo. Mas lá no final, no capítulo 18, que é intitulado Os Tempos São Chegados. Então lá nós encontramos observações de Kardec que devem ser lembradas sempre em nossos dias. Porque muita gente fica aterrorizando, né, as pessoas com as mudanças, as ocorrências, os acidentes, os cataclismas e uma série de coisas. Nós temos que ler e estudar a Gênese, onde ele fala simplesmente que existe uma previsão, sim, de movimentos progressivos, né, do globo, que o nosso planeta é um planeta vivo, ele tem vários tipos de mobilidade ou de instabilidade e de adequações que vão acontecendo, mas o mais importante é, na verdade, o movimento progressivo de melhoria da humanidade, anota Kardec. Aí ele chama a atenção que a base e a expectativa espiritual para essa mudança, que é lenta, né, como sinal dos tempos, ela deve estar assentada onde? Na caridade, na fraternidade, na solidariedade. Então, a caridade, a fraternidade e a solidariedade é que devem assegurar o bem-estar moral. Então, a preocupação dos espíritos não é com o bem-estar material apenas. Ele faz parte da nossa vida, mas não é o mais importante, não é a prioridade, mas é essa consciência tranquila. E a lei de Deus está esculpida, segundo o Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então Allan Kardec lembra em A Gênese que a humanidade é um ser coletivo. E aí é que nós temos então que valorizar a divulgação e a prática de propostas melhores no contexto da nossa sociedade, onde os ensinos de Jesus é que devem ser realmente a base. Escreveu Allan Kardec em A Gênese, nesse capítulo Os Tempos São Chegados: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não haverá fraternidade real, sólida, efetiva, sem que ela esteja assentada numa sólida base, inabalável, né, nos ensinos e na certeza dos ensinos de Jesus. Vejo então que é pensando nessa nova era é que nós encontramos os esclarecimentos, as propostas, os pressupostos em Allan Kardec, notadamente nesse livro A Gênese, onde ele chega a falar inclusive sobre a nova geração, que não é um patrimônio do Espiritismo, são espíritos já melhor preparados e que podem reencarnar em várias localizações, em várias partes do homem. Então o Espiritismo tem que contribuir para a renovação social, mas utilizando uma maturidade moral e espiritual. Essa é a grande contribuição da obra de Allan Kardec para uma futura nova era para a humanidade. É exatamente essa ideia de criarmos uma nova geração, um novo espírito de pessoas, de ideias, né, que se materializem aqui e acolá, suplantando
as tradições e as dificuldades que são reflexos do passado. Busquemos, pois, valorizar as obras básicas de Allan Kardec e que nós estaremos encontrando tudo o que é necessário de orientação para pensarmos e contribuirmos com uma nova era para a humanidade.